Maquiou, maquiou e o seu negócio não brilhou? Maquiadora, você tá no lugar certo, porque aqui é o Café com Beleza Cast, o podcast da maquiadora. Aqui você vai aprender a crescer o seu negócio. Nada de técnica de esfumado, nada da pele blindada, nada relacionado à área técnica da nossa profissão. Aqui nós vamos falar de negócios, que são aqueles conhecimentos que vão realmente te levar para o próximo nível da sua profissão. Da nossa profissão, porque eu também sou maquiadora. Eu sou a Carla Gomes e eu sou a anfitriã desse podcast. E no episódio de hoje, eu estou com ela aqui, que você já está vendo aqui do meu lado. Mas deixa eu falar o currículo dela para vocês. Ela é mentora de mulheres, estrategista comportamental, master coach, especialista em identidade e propósito. Gente, não é pouca coisa não, hein? Olha só, ela atua no mercado do desenvolvimento humano desde 2021. Também já tem mais de 1.000 horas de treinamento e atendimento. Gente, ela tem experiência na área, então se liga aqui nesse episódio que tá maravilhoso. Olha só, mais de 500 pessoas treinadas e desenvolvidas por ela. Gente, 500 pessoas não é qualquer coisa não, hein? E o propósito dela é ajudar mulheres a se curarem de suas dores emocionais, como rejeição e comparação. E a gente vai falar disso aqui nesse episódio, para que assim elas possam viver a sua verdadeira identidade. Hoje eu vou falar com ela, Laura Jubanski! Apresentação, hein? Uhul! Me achei agora. Você achou, Me menina? achei Olha só, agora. eu tô melhorando cada dia essas apresentações, você Maravilhosa, vê? arrasou, arrasou. Muito obrigada por você estar aqui, gente. Ela veio de Santa Catarina, olha só, tá aqui no final de semana e ela tá aqui para poder gravar esse podcast hoje com a gente. Estou muito feliz, né, por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, primeiramente, ao convite. É uma honra estar aqui, gente. E ela disse que tá toda honrada por estar comigo, mas eu que tô honrada de estar com ela. Fala Eu tô sério, que essa chique. mulher, ela é maravilhosa. Amei o Ai, convite, amei, que com bom, certeza. que bom. E eu conheci ela, gente, no ano passado num evento, Verdade. né, chamado Lapidadas, e ela foi uma das Uhum, palestrantes, e ela deu uma palestra, assim, incrível. Ela vai falar um pouquinho mais, que ela tem movimento ali das imperfeitas também. uhum. Então, assim, é maravilhoso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, conta um pouquinho pra gente da sua história, como que você chegou aí nessa trajetória de autodesenvolvimento. Legal, vou contar. Quero agradecer, né? Primeiramente, não lembro se eu agradeci ou não, nem tô nervosa. Já que essa mulher é maravilhosa. Mas quero agradecer o convite, realmente estou muito honrada de estar aqui com você, você é maravilhosa. Amei os episódios, a espontaneidade, enfim, amei tudo. Mas vamos lá. Acho que até você gravou um podcast recentemente aqui com uma físio, né? Que foi o Antes de Mim, né, Carlos? Sim, Aí eu exato. comentei com a menina que eu sou, de formação, fisioterapeuta. Olha Não lembro se eu só. cheguei a te contar isso. Mas a minha formação, ela é de físio, então eu trabalhei na fisioterapia durante 5 anos, fisioterapia neurofuncional. Então eu falo que eu sempre amei desenvolver pessoas. Só Uhum. que eu desenvolvia ali as pessoas no seu físico, né? Eu trabalhava com neuro, olha só que coisa, né? Já era da mente, já era o cérebro, sempre fui muito apaixonada por isso. Só que eu comecei a perceber que chegou um momento que já aquilo já não fazia mais sentido para mim. Por mais que eu Uhum. amasse, enfim, eu tive várias questões que eu não vou trazer todo aqui o resumo, enfim. Mas eu decidi sair da físio, saí, tive alguns problemas de saúde, alguns problemas emocionais, tive crise convulsiva, enfim, é todo um rolê que eu não convenho, é muito longa a história. Aham. Mas enfim, e eu decidi que eu precisava me encontrar. Que eu percebi que eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu estava perdida, aquilo não fazia mais sentido para mim, eu falei, eu preciso me encontrar. E final de 2021, final de 2020, foi na pandemia. Eu trabalhei a pandemia inteira como físio, naquela época, de toda aquela máscara, aqueles negócios todos, Aham, toda, né? todo aquele fervo da Equipamento pandemia. todo. Trabalhei no final do 2020. Cheguei para minha chefe e falei, eu tô saindo de férias, mas eu não volto mais. E ela, como assim e tal? Eu falei, não, eu não volto, tô decidida a sair. Então saí, fui viajar na época, ainda consegui viajar na época da pandemia. Uma Uhum. viagem a Porto de Galinhas, consegui viajar com a minha família, enfim. E lá a gente conversou muito, eu falei, eu preciso me encontrar. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero pra minha vida, eu tô perdida, eu não tô feliz, eu não tô realizada, enfim. Eu lembro que na época o meu esposo, ele me apoiou muito nessa decisão. Ele falou, amor, Legal. então se encontra, porque eu não quero você trabalhando em algo que não faz sentido para você, que você tá triste, que tá frustrada só pelo dinheiro, que isso é um ponto muito importante, que hoje eu vejo quantas pessoas estão numa área que elas não são felizes. Mas às vezes por conta do dinheiro elas continuam ali e elas ficam estressadas, elas não fluem, elas se estressam, ficam doentes. Era o que estava acontecendo comigo. Então, Uhum. por mais que eu amasse a profissão, chegou um momento que aquilo era só pelo dinheiro e não fazia mais sentido. Sim.
Enfim, aí passamos, conversamos, eu fui me encontrando, aí veio o desespero do dinheiro, né? O desespero, tipo, tô sem dinheiro, tô sem trabalhar, preciso de alguma coisa, Sim, como é que eu me encontro? Decidi querer voltar pra físio. Na parte do Pilates, eu falei, mas tranquilo e tal. Meu esposo olhou pra mim e falou, não, não vai. Não vai porque não é isso que você quer, você vai se encontrar. E eu falo que ele é um homem maravilhoso, que bom, porque né? assim, ele falou, não, amor, você não tá feliz, não adianta. Então aí fui sair, nisso eu comecei a buscar cursos de desenvolvimento humano. Foi onde eu fiz meu primeiro curso, que foi o Método CIS, que é um treinamento de inteligência emocional, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Uhum. Fiz na época, como era ali o finalzinho da pandemia, o pessoal ainda estava voltando, eu fiz online, que era em Ah, casa, né? sim. Então tinha um pessoal já presencial, enfim, tinha um tanto online. Então eu fiz online. Foi ali onde eu falei, meu, é isso que eu preciso. Eu preciso entender quem eu sou. Me falta inteligência emocional, me falta saber a minha identidade, me falta tudo isso. Então, aquele curso, ele foi um pontapé inicial para minha mudança. Então, ali no curso, foi falando, eu fui me descobrindo, me desenvolvendo, e eles falavam do curso de coaching, que era o curso para você se tornar coaching para desenvolver pessoas. Eu, cara, é isso que eu quero. Eu preciso primeiro para mim, para eu me encontrar, né, para aplicar isso na minha vida, e eu quero ajudar outras pessoas. E aí eu fui, fiz todo o curso, toda a formação, comecei, foi um ano e meio mais ou menos, fazendo vários cursos. E nessa de fazer os cursos, eu acabei entrando para a empresa, que era a empresa, que é a Febracis, que era a empresa que eu trabalhava como treinadora. Sim. Então, nessa empresa, eu trabalhei como treinadora, eu entreguei treinamentos, palestras, desenvolvi pessoas lá dentro dessa empresa, que é uma empresa muito grande nessa área. Uhum. Fiquei um ano e meio lá dentro como treinadora. Só que chegou um momento que também eu falei assim, eu sou uma pessoa, eu falo assim, meio livre, sabe? Aham, entendo. Aquela pessoa assim que não, eu me enjoo, digamos assim, muito rápido nas coisas. Mas enfim, chegou um momento que não fazia muito sentido para mim, a rotina do trabalho, enfim, tudo ali. E eu tinha alguns projetos que lá dentro eu já não conseguia fazer por ser uma empresa que tinha o seu padrão de Sim, funcionamento, né? sim. E aí eu decidi sair. Então, em junho do ano passado, eu saí dessa empresa e falei, vou trabalhar sozinha, continuar trabalhando na minha área, porque queimava muito no meu coração justamente isso, trabalhar só com mulheres. Então lá era um público misto, então eu Sim. não poderia, era um pouco mais desafiador eu migrar para somente um público, quero falar Uhum. só com esse público, né? E eu falei, eu quero falar só com mulheres. Eu vejo a quantidade de mulheres que precisam ser desenvolvidas, que se sentem perdidas, principalmente na sua identidade, Sim. que é algo que eu me encontrei, aonde eu achava que eu sabia quem eu era, mas não fazia a menor ideia de quem eu era, porque, por exemplo, você, né? Talvez as meninas aqui que estão assistindo, quando pergunta para você essa pergunta, quem é você? Qual é a tua resposta? Vou até tomar uma água enquanto você responde. Gente, agora ela decidiu fazer a pergunta para mim: quem sou eu? Bom, Que eu sou coach, amiga. Coach faz então, perguntas. ai meu Deus, vamos lá, né? Bom, eu sou uma mulher livre, eu sou esposa, eu sou empreendedora, mas eu sou a Carla que gosta de mostrar minha criatividade. Eu amo trabalhar com mulheres, eu amo falar e eu sei que o meu lugar de poder é aqui no palco. Então eu adoro estar no palco, adoro me comunicar. Isso realmente eu vejo que é o meu maior, a minha maior habilidade. Então, o podcast, estar aqui no podcast para Uhum, mim é uma alegria, porque eu adoro falar com pessoas. Então, a comunicação para mim uhum, mostra muito quem eu sou. Eu brinco que eu até quando eu era adolescente eu sempre gostei muito do Silvio Santos. aham, Fanzaça do Silvio Santos. Eu amo. top. Ai, gente, que Deus o tenha, né? Mas eu amo o Silvio Santos. E aí eu sempre me espelhei nele, olha que engraçado, né? E ele, um comunicador enorme, né? Tipo, Sim, ele é o maior comunicador do um Brasil, exemplo, né? Um né? exemplo. Total. Então eu sempre me espelhei nele, como que ele falava, então ele tem uma dicção e ele tem aquele jeitão dele engraçado e tal. E eu tenho esse jeitão da Carla, né? Uhum, Essa espontaneidade, como você me fala. Não, você fala assim que super parece espontânea. espontânea. Essa sou eu, essa é a minha Sim, essência, né? Essa pessoa espontânea, essa pessoa que brinca, essa pessoa que faz, que conversa com as pessoas. Então, essa é a Carla. Né? E uau. cada vez mais eu vou me descobrindo, né, muito mais habilidades, mas eu sei que eu tenho plena certeza de que o meu lugar de poder, onde realmente eu me sinto assim realizada, é num palco, é falando com pessoas. Então, Uau, isso eu não tenho dúvida. top. Uau, que demais. E talvez algumas das meninas que estão assistindo esse podcast, a primeira coisa que provavelmente veio na cabeça delas e por muito tempo veio na minha cabeça é: sou maquiadora.
né, sou fisioterapeuta, que era o que a minha profissão que era antes. Uhum. Enfim, a maioria das pessoas tem a tendência de quando você pergunta para elas quem você é, falar da profissão delas, Sim, né? Ou seja, elas são muitas das vezes intituladas por aquilo que elas fazem. sim. E eu sempre pergunto para as minhas clientes justamente assim: ok, mas se eu tirar de você o que você faz, e se eu tirar de você o que você tem, quem é você? Olha só. Quando você, aí você olha e fala: opa, calma aí. Porque muitas das vezes as pessoas têm essa tendência. Por quê? Porque elas não sabem quem elas são. Então elas baseiam a sua identidade naquilo que elas fazem ou naquilo que elas têm. Sim. E eu falo muito isso, ok, vamos pegar tudo que você tem daqui, vamos colocar nesse pacotinho aqui, agora pega tudo que você faz, coloca aqui. Agora, o que é que sobrou de você? Essa é você. Uhum. E a maioria das pessoas não sabem responder isso. Ai, agora, quem sou eu? Lascou, né? Sem a profissão, sem quem eu sou, né? É Sem a verdade? minha profissão. Eu lembro que eu tinha uma cliente que, quando a gente começou a trabalhar isso nela, era como se ela ficasse realmente sem chão. Porque ela era a profissão dela. Ela era o que ela tinha. E aí ela precisou passar por uma transição de entregar a loja que ela tinha e tudo mais. Ela realmente passou por uma crise desafiadora, porque ela baseava de fato a identidade dela no que ela fazia. Então, ou seja, existem muitas pessoas assim. Então, eu comecei a olhar para isso e falar, gente, as mulheres precisam entender que elas não são o que elas fazem, elas não são o que elas têm. Existe uma identidade dentro delas, entende? Então, eu comecei a trabalhar com isso, a me especializar com mulheres, me especializar realmente em identidade, em propósito. Porque hoje, se você coloca uma caixinha de pergunta, principalmente nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, coloca uma caixinha de pergunta, a pergunta que mais vem é como eu faço para descobrir meu propósito? Ou Aham. seja, eu É, preciso nossa, meu encontrar. Deus, preciso encontrar meu propósito. Uau, Isso, como se fosse algo assim, sei lá, meio algo sobrenatural, né? mágico, É. exatamente. Algo assim, meu Deus, é uma busca, é um negócio, né, sobre humano, enfim, o que que é o propósito? E eu comecei a entender, eu falei, gente, na verdade, você não encontra o seu propósito. O seu propósito, ele te encontra quando você Hum, entende quem você é. Então, ou seja, seu propósito, ele sempre vai estar, sempre esteve desde antes de você nascer com você. Só que por conta de uma identidade, que a gente vai falar ainda um pouco mais aqui, de uma identidade distorcida, ferida, é como se ele se afastasse de você. Então, para uhum. que você, digamos que ele volte, opa, agora você sabe quem você não é o teu trabalho, você não é o que você tem, agora eu consigo encontrar você. Entende? Então, o propósito, ele vem e te encontra. Não é você que sai caçando o propósito por aí, tipo, procura-se o propósito. Mas quando você entende quem você é, automaticamente você olha e fala, uau, esse é o meu propósito. Entende? Como você disse, cara, meu propósito é estar aqui. Isso Uhum. brilha os meus olhos, mas por quê? Porque eu sei quem eu sou. Sim. Está na minha essência e faz bem para mim, faz sentido. E é leve, Muito. Nossa, não é tem leve. assim o que falar. Estar aqui é, gente, me dá um microfone. Pronto, sou eu. Ai, tá tudo certo, eu me viro. O que que você quer que eu fale? É isso. Não, não tem problema, Não né? tem nenhum problema. Mas quantas pessoas não vivem assim? Pois é. Elas estão, às vezes, num lugar onde elas se sentem desconfortáveis. Elas estão naquele lugar, mas é pesado, não é leve, é desafiador. E não que talvez ela não esteja vivendo o propósito dela, mas por conta ainda da comparação, da rejeição, de sentimentos errados, de uma identidade distorcida, elas ainda não conseguem se ver fazendo aquilo. Então, tudo fica muito pesado. Sim. Mas quando eu entendo quem eu sou, eu paro de me comparar, eu paro de me preocupar com o que os outros vão dizer, porque eu sei quem eu sou. Então fica leve para mim. Fala, eu vou fazer. Ai, mas as pessoas criticam, falam que não vai dar certo, mas você sabe que vai dar certo. Entende? Porque está dentro de você. Você está conectado com o teu propósito, entende? Então Sim. hoje, resumidamente, é isso que eu faço hoje. Eu amo trabalhar com mulheres, amo treinar, como você falou. Eu gosto de atender individualmente as pessoas nos meus atendimentos individuais, mas eu amo falar com bastante pessoas, né? Um palco, de treinar várias pessoas, de conversar com um grupo de mulheres, de sentar na mesa com mulheres, de ouvir essas pessoas e falar assim: você não está sozinho. Eu já passei por isso, né? Eu já estive nesse Uhum. lugar. Então, assim, hoje a minha missão é essa e eu sou apaixonada por isso. É isso que eu gosto de fazer. Então, como você falou, que fala com mulheres que têm esses desafios, eu falei, gente, combina perfeitamente com o que eu gosto de fazer. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. E o tema justamente do nosso podcast é falar sobre esse tema sobre essa questão de
Rejeição e Uhum. comparação, que acontece muito nesse universo das maquiadoras. Acredito que não só no universo das maquiadoras, obviamente, né? Sim. Você aí com certeza atende Uhum. diversas clientes que trabalham em outras áreas e também sentem, né, esse peso da rejeição e da comparação. Sim. Mas dentro do universo das maquiadoras, o que que eu observo? Eu observo que muitas delas observam essas maquiadoras grandes, né? Essas que Uhum. realmente estão ali acima da média de mercado, por exemplo, como a Boca Rosa, que é a Bianca Sim. Andrade, tem a Bruna Tavares, tem a Alice Uhum. Salazar, tem várias outras maquiadoras que já são enormes, mas elas têm uma trajetória e elas se comparam com elas, Uhum. né? Uhum. Só que elas não entendem, né, como que foi os bastidores dessas A maquiadoras, né? jornada, né? A jornada Uhum. delas. Então, existe realmente essa comparação muito grande. Então, elas olham ali, poxa, para que eu consiga, sei lá, atingir esse patamar, eu vou precisar fazer, não sei, algo muito difícil, eu vou precisar me dedicar muito. Claro que a dedicação, ela existe, mas elas colocam como algo impossível, como algo que, Uhum. ou então às Uhum. vezes, nossa, ela realmente deu sorte, sabe? Então, existe todo essas crenças, esses Sim. pensamentos aí permeando, né, a cabeça das maquiadoras. E tem mais um outro ponto também. Como você falou, muitas pessoas vão falar assim: ah, não vai dar certo. Vai, arruma alguma coisa que realmente funcione. Então, tem muitas maquiadoras que elas fazem ainda a dupla jornada, são Uhum. CLT e no final de semana elas trabalham como Sim. maquiadoras. E muitas delas, se elas pararem para olhar financeiramente, a maquiagem já está dando mais dinheiro do que o trabalho. E elas estão Sim. trabalhando ali só no final de semana e estão conseguindo o equivalente ou mais O que elas fazem do que também. elas fazem no CLT. E elas são mais Uhum. felizes como maquiadoras. Uhum. Só que elas têm o medo do julgamento, elas têm o medo de, nossa, o que que a minha família vai E se achar? caso não der E certo, se né? caso não der certo? Sim. Como é que elas conseguem, né, começar a dar uns pequenos passos ali para Uhum. começar a resolver essas questões que as impedem de Sim. realmente estar num lugar que elas realmente amam, que é Uhum. o mundo da maquiagem. Essa segurança, né? Exato. Uma coisa que eu gosto bem de falar, como você disse, é a questão da comparação. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu falo para as minhas clientes, que é assim, ó, nunca meça a sua vida com a régua de outra pessoa. Uhum. E esse é o grande desafio, e não só na área da maquiagem, mas em todas as áreas, inclusive na área do desenvolvimento humano. Porque existem muitas pessoas na área do desenvolvimento humano. Então, as pessoas que já estão tendo grandes resultados, né, que são players no mercado, que você olha, milhares de seguidores, enfim, agenda lotada e tudo mais, vão em vários lugares. E eu também já estive nesse lugar. Então, assim, você não é a única. Eu já estive nesse lugar de comparação, de olhar o fulano e falar: meu Deus, eu nunca vou chegar lá, porque ele conseguiu, porque ele teve sorte, porque a fulana, enfim. Isso é um mal, na verdade, da grande maioria das pessoas. Então, muitas pessoas têm essa questão da comparação. Uhum. Então, realmente é um desafio das pessoas. E eu lembro que quando eu vi essa frase, não meça a sua vida com a régua do outro, parece bonita, mas não é tão simples assim de aplicar, né? Aham. Não é tão simples. E realmente, hoje, ainda mais com a rede social, quando você vai ver a rede social, você já vê o auge da pessoa, né? A linha de chegada dela. Você não vê a Sim, linha de largada dela. é Você vê a verdade. linha de chegada. E você tá ainda na sua linha de largada. E você tá comparando a sua largada com a chegada do outro. Você sempre vai se frustrar. Não, você fala: "Meu Deus, como?" E aí vai vir a justificativa. "Ah, porque ele teve sorte, porque ela fala bem". Esses dias mesmos eu ouvi uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim, numa mentoria que eu tô fazendo, e aí uma pessoa falando meus resultados e tal, e aí a pessoa falou: "Não, mas é que ela fala bem. É porque você já tem uma vitrine, é porque você já foi treinadora". E eu falei: "Gente, isso é só uma história que você está contando para você não ter o teu resultado". Então nós vamos sempre tender a eu falo assim que são as historinhas. Então a Uhum. gente sempre vai tender a contar histórias para justificar o nosso insucesso. Então é assim, ó, Uhum. nós temos as histórias e as historinhas. E nós temos as historinhas e histórias verdadeiras, as mentirosas e as de brincadeira. Então qual que é a verdadeira? É aquela que você conta e realmente é verdade aquilo. Uhum. Né, por exemplo: "Ah, eu não consegui fazer porque, sei lá, eu tenho dificuldade de me comunicar com as pessoas, eu sou meio tímida". Talvez aquilo de fato seja verdade, a pessoa realmente é tímida, ela não sabe falar bem com as pessoas, não sabe vender, enfim, não sabe mexer com rede social, digamos, para divulgar o trabalho. Sim. Ok, é uma história verdadeira. Só que é a história que ela conta para se manter no lugar dela.
E ela vai falar, eu preciso fazer um curso, eu preciso não sei o que lá. E ela vai sempre contando aquilo e aquilo mantém ela no lugar dela. Parece que eu Certo? estou vendo as maquiadoras. Ah, não, eu preciso fazer mais um curso Mais um para curso, meu poder, aí Deus. sim, eu vou deslanchar. Aí ela faz mais um curso, aí não Essa do deslancha. mais um curso é em todas as áreas. Meu Meu Deus do Deus, céu. aham, É o próximo curso que eu fizer, aí eu vou conseguir me soltar. isso. Isso é só uma historinha. Não é o próximo curso. Não é. Então, assim, então tem essa que são as verdadeiras, que você conta no intuito justamente de alguém chegar para você e te abraçar e falar, ai, verdade, amiga, realmente, não, mais um curso. É meio que você está buscando o consolo das outras pessoas, entende? Você Sim, está buscando uma justificativa para o teu insucesso, sim, para ficar entende? confortável, né? Falar, Ficar não, veja bem, confortável. né? Veja bem e tal. Tem as de mentira, que é aquela que você inventa, né? Que é uma historinha bem historinha mesmo, mentirosa. E tem as que a gente fala que é de brincadeira. Ou seja, aquela historinha que você conta meio que rindo, meio que, não sei o quê. Meio que justamente para trazer o conforto, porque a verdadeira é muito, tipo assim, dói demais contar a história verdadeira. A mentira vai ter que ser uma mentira muito ruim. Então você faz uma brincadeira, que vai ficar leve, todo mundo vai rir e tá tudo certo. Hum, Então existem esses 3 pontos de história, esses 3 tipos de história que as certo. pessoas contam para não ter resultado. Só que isso não resolve nada, porque você continua no mesmo lugar. Eu sempre falo para os meus clientes assim, eles chegam na sessão e já vão contar as historinhas deles e eles Hum. já vêm falando assim, eu sei que você vai dizer que é historinha. Já sabe, né? Já sabe. Eu falei, tá, Aham. então conta, vai, conta. Não, mas olha, e querem sempre justificar. Fala, ok, você vai achar uma justificativa, você vai falar, mas eu sempre vou olhar para você e vou dizer, é uma historinha. É uma historinha. Porque você sempre vai achar algo para você contar, para não fazer o que precisa ser feito. Então, esse é o ponto. A vitimização, ela é muito grande entre as pessoas. É mais fácil. O que que é mais fácil? Eu levantar, né, a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito, eu ficar sentada contando uma historinha para me manter naquele lugar. Ah, é muito mais fácil a historinha, É né? muito mais E fácil. muitas maquiadoras, por exemplo, já ouvi algumas histórias. Não, mas veja bem, é porque eu tenho uma filha, o meu filho, e aí é Uhum. difícil, a minha rotina é assim. E aí até, né, conversando com essa pessoa, falei, tá, mas como que você quer resolver isso? Como que você poderia fazer para que você Uhum. consiga fazer o conteúdo? Por exemplo, né, na conversa em questão, ela falava assim, ah, é porque eu acho que eu preciso gravar mais conteúdo para as redes sociais, mas eu não tenho tempo. Eu falei, como que você pode resolver isso? Porque eu também sou mais diretiva, né? Sim, Tá, aham. mas e aí, então, como que você pode dividir a sua rotina? Aí ela, ah, então eu percebi que existia uma resistência de se manter Uhum, naquele lugar, porque é uhum. mais fácil. Sim, Porque é mais fácil ali que aí não tem aquela responsabilidade dela realmente tomar uma atitude, porque a sim. atitude vai ser dolorosa. É, exatamente isso. Ou seja, se aí vem um outro ponto. Então a gente Hum, falou da comparação, sim, né? Então por que que elas ficam? Elas estão sempre se comparando com as outras pessoas, porque o sim, fulano não tem filho, porque o fulano já fala bem. Ah, porque a Carla tem essa desenvoltura, ela fala, é mais fácil para ela, ela é comunicativa, eu sou meio assim. Sempre vai ter uma história, sempre tem. sempre tem. Só que eu falo assim, que essas histórias que a gente conta, ela é meio que a pontinha do iceberg, entendeu? Ela não é o problema principal. Então, assim, você não tem um curso, você não sabe falar, enfim, todas essas histórias que você conta para não fazer, não tenho tempo, eh, não sei mexer com rede social, não sei gravar, não tem equipamento certo, enfim, tudo isso é a pontinha. Só que existe algo mais profundo. Porque o que acontece? Se eu fizer o que precisa ser feito, aquilo vai me gerar um resultado, que pode ser positivo, como pode ser negativo, Sim, porque você está começando. Pode acontecer de você fazer e dar muito certo. E pode acontecer de você fazer e não dar tão certo assim. É você errar, as pessoas não gostarem, você ser criticada, ser rejeitada. Ou seja, existem coisas que vão acontecer. E aí vem lá o que a gente fala lá do profundo. Porque o que acontece? Só para entender, para eu poder, para vocês entenderem o que eu vou falar, eu queria só explicar algo para daí a gente entender essa profundidade, porque tem muita gente que não tem esse conhecimento. perfeito. Então, vamos lá. Do 0 aos 12 anos, quando a gente ainda é criancinha, antes mesmo da gente nascer lá no ventre da mãe, nós já começamos a criar as nossas memórias, certo? As nossas crenças. O que que são crenças? O que nós temos como verdade na nossa vida. Certo. Então, do 0 aos 12 anos, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu produz em nós as nossas crenças, ou seja, as nossas verdades. Então, toda a experiência que você vive quando você é criança, eu falo que é como se você fizesse um registro, tirasse uma foto daquela experiência. Sim,
Então, você viveu uma experiência boa ou ruim, você tirou uma foto daquilo, né? Uhum. Você estava lá, a criancinha brincando, seu pai estava com você brincando, a sua mãe, ou você presenciou uma briga dos seus pais, uma discussão, enfim, alguma coisa. Você tirou uma foto daquilo lá. Certo. E essa foto você guarda na sua mente, no seu ambiente de memórias. Você vai armazenando aquelas fotos. Só que antes de você guardar, qual que é o pulo do gato aqui, que é onde realmente as nossas crenças são formadas? Você olha para aquela foto e é como se quando você vai fazer álbum de família, essa foto aqui é de uma viagem, essa aqui é do momento do Você meu filho que nasceu. categoriza. Isso, você Ah, categoriza. E você vai categorizar ela como? Você vai olhar para aquela foto e você vai falar: qual é o significado dessa imagem para mim? E aí, sabe quando você tem irmãos? não tenho. Não tem, então eu tenho 3 irmãos. Então é muito engraçado quando a gente se reúne e a gente vai falar de uma mesma experiência que a gente viveu na infância. E você começa a falar e um irmão fala: "Nossa, mas não foi desse jeito. Não, você está exagerando". E o outro diz: "Claro que não foi assim, foi do outro jeito". E você começa a perceber que as mesmas pessoas viveram a mesma experiência, mas deram significados diferentes para aquilo. Aham. Ah, como? Não, você não estava lá, você não lembra. Não, porque você não viu direito. E a gente fica meio que assim, né? As meninas que têm irmãos aí, se você for conversar com seus irmãos, vai ser desse jeito. Mas com primas, né, eu tenho primas, então Sim, aí a gente: também, "Não, mas não era exatamente. assim, era assado". Sim, isso É, acontece, é exatamente. verdade. Por quê? Porque cada um vai dar um significado diferente para a mesma situação, Aham. entende? Então a gente olha para aquilo e dá um significado. Esse significado para mim dessa memória foi bom ou foi ruim. Eu me senti amada, me senti rejeitada, me senti abandonada, me senti comparada, né? Então, assim, na infância, quando a gente olha essa questão de comparação agora na vida adulta, na verdade ela já vem da infância. Então, principalmente para quem tem irmãos, e não só para quem tem irmãos, mas a questão dos primos isso também acontece. Uhum. Que o pai fala, porque o teu irmão é assim, porque a tua irmã faz assim. Tá vendo teu primo? Tá vendo a coleguinha? Porque ele sabe fazer isso, ela sabe, você não faz nada direito. Aprenda com fulano. Então, o que acontece? Isso parece ser muito inofensivo para os pais, mas aquela criança olha para aquela imagem de comparação e ela olha e diz: "Cara, eu não sou suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu não sou amado o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente. O fulano é, eu não". Então ele dá um significado para aquela imagem. Uhum. E junto com esse significado, ele traz um sentimento. Então quando eu olho e falo: "Eu não sou boa o suficiente, eu não sou amado o suficiente, eu não sou querido o suficiente, eu não sou inteligente", enfim, tudo aquelas coisas que da comparação na infância, ela traz um sentimento às vezes de culpa, por não Uhum. fazer as coisas como deveria ser feito, um sentimento de rejeição, porque, ou seja, a minha mãe e meu pai está preferindo o meu irmão, a minha irmã, um primo, fulano da escola, a professora compara muito na escola, os alunos, então parece inofensivo, só que isso está criando memórias. E essas memórias estão criando as nossas crenças, ou seja, as verdades que a gente carrega sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos e sobre o que nós merecemos, que é o que interfere hoje, Olha só. entende? Então, ou seja, tem pessoas que vão passar a vida toda fazendo muitas coisas, porque elas estão querendo a aprovação de outras pessoas. Porque quando eu era criança, a minha mãe me comparava com meu irmão. Quando eu era criança, minha mãe me comparava com meu primo, porque eles faziam bem. Eu não era validada por quem eu era, porque esse é o ponto. Os pais têm muita tendência de validar as pessoas pelaquilo que elas fazem. Ah, você tirou uma nota 10, então você é inteligente. Só que nem sempre isso vai realmente definir se a pessoa é inteligente ou não. Com certeza. Às vezes ela é extremamente inteligente, mas ela tem uma dificuldade em se expressar numa prova. Eu lembro que na faculdade de fisioterapia, a minha professora falava justamente isso. Laura, na prática você vai muito bem. Eu vejo quanto você é extremamente inteligente, você sabe o que você está fazendo. Mas na prova você vai com dificuldade. Gente, 20 e poucos anos nas costas na faculdade. Entendeu? Ou seja, ela conseguiu identificar que não é que eu não era inteligente, mas eu tinha uma dificuldade na prova, Uhum. de escrever, de me expressar na prova, mas na parte prática eu ia muito bem. Então, ou seja, eu não era burra, eu não conseguia fazer uma prova. Então, ou seja, os pais têm muito essa tendência de comparar e definir as pessoas pelo que elas fazem. Uhum. Então, a criança cresce acreditando que para ela ser amada, ser aceita, ela precisa fazer coisas boas. Só que ela está sempre buscando fazer, fazer, fazer. E por que que hoje, né, vamos olhar para as maquiadoras aí, por que que elas não fazem?
Ou elas sempre estão buscando fazer muito bem feito. Porque talvez, se eu falhar, puxa, as pessoas elas vão me rejeitar, porque eu já fui rejeitada na infância, entende? Uhum. Elas vão me comparar com a outra pessoa. Então, para elas não sofrerem a comparação de outras, elas mesmas já se comparam. Puxa, porque o fulano faz melhor do que eu. Mas por quê? Por conta dessas memórias que ela carregou. Não sei se você provavelmente já deve ter assistido o filme Divertidamente. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Então é Aham. justamente aquilo, todo coloridinho, você olhe, né? Ou seja, as nossas memórias, nosso ambiente de memórias é exatamente daquele jeito. Eu falo que aquele filme ele é maravilhoso. Quando eu quero explicar para os meus clientes sobre isso, eu mando assistir esse filme. Aham. Porque você entende exatamente, ou seja, você olha e fala, meu Deus, tem muitas memórias de alegria, de tristeza, de dor, de raiva. Por quê? Porque a gente vai acumulando. Então, quanto mais eu acumulo memórias com significados ruins, mais isso vai criando em mim crenças ruins sobre quem eu sou. Então, as pessoas elas vão crescendo sem saber quem elas são. Por isso que quando a gente cresce, a gente tende a falar que nós somos o nosso trabalho. Somos aquilo que nós fazemos. Porque na infância, os pais tendem a não validar a identidade independente daquilo que elas fazem. Se a nota foi boa ou não, eu te amo por quem você é e não pelo aquilo que você faz. Então, a gente cresce fazendo muitas coisas. Ou as pessoas crescem querendo ter muitas coisas. Aquelas Uhum. pessoas extremamente consumistas, que elas precisam ter muitas coisas. A gente pode olhar, provavelmente, vai ver aqui maquiadoras que elas acham que elas têm que ter muita coisa. Aham. Base importada, só assim que Uhum, realmente a minha cliente vai me isso, valorizar. Se eu tiver este tipo de isso, marca. exatamente. Porque não é porque eu não sou boa, é o produto que eu uso que não é bom. Porque se eu tiver aquele, porque aquela maquiadora ela tem sucesso porque ela usa uma base importada. Entende? Ou seja, eu estou sempre justificando. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Entende? Então, sempre eu vou pautar a minha identidade nas coisas que eu faço ou que eu tenho. E às vezes a pessoa, ela tá falando, não, eu tenho um monte de coisa, olha só quanta coisa eu tenho. Às vezes ela até vai expor aquilo, olha, eu sou uma excelente maquiadora porque eu tenho os melhores produtos, das melhores marcas. E quantas vezes eu mesma já fiz maquiagem com maquiadores que, produtos extremamente baratos, que eu ficava até chocada com as marcas, porque você conhece, né, vai vendo? E, meu, entregava o negócio, falava, uau, então esse é um dos pontos, obviamente, mas não é o ponto principal. Sim. O ponto principal é o que você faz com a tua excelência, porque você tá lá com o seu coração, com as suas técnicas, fazendo o seu melhor, enfim. Então é muito disso, assim. Então, na verdade, a comparação, ela é só a pontinha. Então, o pior está realmente lá no profundo dela, né? Quais são as memórias dela? O que que ela ouviu quando ela era criança? Entende? Das coisas que ela fazia, e não nessa área. Ah, eu não era maquiadora quando eu era criança, Laura, então as pessoas não vão falar disso para mim. Mas elas falavam das coisas que você fazia, entende? Então a gente traz isso para todos os nossos pilares da vida, para tudo que a gente Uhum. faz. Eu lembro que na minha infância, os meus irmãos sempre foram muito bons na escola. Meu irmão mais novo, principalmente, assim, meu Deus, ele era muito bom. E ele sempre colocava o boletim na geladeira. Era aquela coisa de pegar, quem tirava nota boa, pegava o boletim, né? Então trazia para casa, colocava na geladeira. Sim. Eu nunca reprovei de ano, mas eu era aquela pessoa da média. Sempre passava às vezes por conselho, era na Aham. média, porque eu conversava demais na escola, Comunicadora já super nata. comunicadora. Então eu tinha essa dificuldade. Vou tomar um golinho de água. Peraí. Uhum. Tranquila, amiga. E aí, o que acontecia? Meus irmãos chegavam da escola, assim, o boletim na geladeira, eles falavam, cadê o seu boletim? Eu ficava com uma raiva, que raiva que eu tinha daquilo. Ah, minha mãe vai ter que buscar na escola, porque eu conversei, porque tem uma nota vermelha, porque eu tô na média, enfim. E aquilo era uma comparação, porque meus irmãos eram elogiados. Ah, minha mãe fazia aquilo por mal? É óbvio que não. Só que qual era o significado que eu dava para aquilo? Eu não sou boa o suficiente. Para minha mãe me amar, para minha mãe me validar, para ela me aceitar, eu preciso ser boa o suficiente nas notas, eu preciso ser alguém, né? Eu preciso ser inteligente, porque eu achava que eu não era inteligente, porque eu não colocava o boletim na geladeira. É lógico, a mãe nunca, ela, obviamente ela falava, tem que tirar uma nota boa, ela levava bronca, porque ela ia na escola, enfim, né? Aham. Então eu fui dando significados ruins para aquilo. E foi muito interessante quando a gente foi crescendo, né? Nós somos em 4 irmãos, né? Eu e mais 3. Certo. De todos nós, eu fui a única que fiz faculdade. Só que depois de adulta, quando eu comecei a me desenvolver, a buscar sobre desenvolvimento humano, a me conhecer, a passar pelos processos de desenvolvimento,
eu comecei a entender que, na verdade, eu só fui fazer faculdade, pós-graduação, formatura, um monte de coisa, porque eu estava apenas querendo provar para minha mãe que eu era boa. Sim. Mãe, olha para mim, mãe, me veja. Entende? Eu sou boa o suficiente. Olha, eu fiz faculdade, entende? Eu fiz uma pós-graduação, ou seja, eu queria a aprovação dela. Aham. Só que não, ela não deixou de me amar, porque eu fazia, eu não fazia. Ela ia continuar me amando, ela sempre me amou. Só que era o significado que a minha criança tinha dado, entende? Então eu falo muito assim que os nossos resultados hoje, Carla, eles não são definidos pela Laura adulta, pela Carla adulta. Eles são definidos hoje pela nossa criança interior. Então, todas nós temos uma criança interior. Está escondidinha lá dentro de nós. Uhum. Aquela criancinha que tem medo, aquela criancinha que é comparada o tempo todo, aquela criancinha que foi criticada, que foi rejeitada, que presenciou uma briga, enfim. Você precisa agora, nesse momento, acessar quais são as memórias. O que você tem de significado? O que você passou na sua vida? Porque eu falo, se você não tem resultado hoje, se existe um bloqueio na tua vida, se você se compara, se você se sente rejeitada, se você deixa de postar por medo do que vão falar. Ai, porque se falarem isso de mim, porque eu não vou postar, e se não gostarem, enfim. Isso hoje não tem nada a ver com a tua vida adulta. Nada, nada a ver com a tua vida adulta. Você pode buscar vários conhecimentos, você é inteligente, você fala bem, mas é como se a tua criança interior estivesse falando para você assim, Carla, não vai. Não começa um podcast, porque senão as pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão te criticar. Na infância eu já fazia, eu tenho medo. Então aquela criança, ela tem medo de viver novamente as mesmas experiências, Uhum. entende? Então, na verdade, nós adultos, nós racionalizamos hoje as coisas. Sim. A gente sabe, ai, não tem nada a ver. Ai, meu pai me amava, minha mãe me amava, deram o melhor deles. A gente sabe hoje, adulto. Né? A gente às vezes passa por dificuldades na infância e hoje adulto a gente fala, não, mas tadinho do meu pai e da minha mãe, né? Poxa, eles deram Sim. o melhor deles. Só que a nossa criança não entendia assim. Você entendeu? Eles Aham. não entendiam assim. Por quê que eu fui comparada? Por que que me faltou amor? Ou às vezes presenciou uma briga dos pais e disse, se eu fosse boa o suficiente, se os meus pais me amassem, eles não brigariam na minha frente. Ou até mesmo uma separação. Presenciou uma separação. Até mesmo quando o pai ou a mãe morre, quando você ainda é criança. A criança entende aquilo como um abandono. Porque na cabeça da criança, se meu pai me amasse o suficiente, se a minha mãe me amasse o suficiente, ela não morreria, ela lutaria pela vida dela. Entende? Ela não ficaria doente, ela se cuidaria mais, entende? Ela cuidaria da saúde dela porque eu sou importante, eu preciso dela, eu preciso dele aqui. Então a criança, por mais que ela não fale, esse é o significado que a maioria das crianças dão. Entende? Olha só. Então quando eu cresço, eu tô sempre evitando o quê? Não ser rejeitada de novo. Porque eu já fui rejeitada. Não é legal ser rejeitada. Entende? Eu já fui abandonada. Então, o que acontece? Eu não quero ser rejeitada. Então, eu não faço. Sim. Aí tem até Entende? aquela coisa, né, acontece da profissional independente, né, maquiadora, enfim. Ah, não, mas eu não ai, por que que você não fez? Ai, não sei, não, eu não consigo gravar, não dá, não É consigo isso. aparecer. Ela não consegue explicar o porquê, e aí ela não faz. Uhum, E aí ela vê, por exemplo, uma outra colega, que às vezes nem é tão boa quanto ela, uhum. só que tá tendo mais resultado, Isso. porque ela foi lá e fez. É. Ela foi lá e colocou, deu a cara pra bater e foi lá, sabe? Até eu passei por um episódio no TikTok, né, na rede Uhum, social, quando eu viralizei lá, e aí veio uma chuva de comentários, né? E aí um desses comentários lá, quando o meu primeiro vídeo que viralizou, veio uma outra profissional, né, uma outra uhum, maquiadora, falando, não, porque na verdade não é bem assim, lá, 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 lá. E aí eu já, né, isso também era uma coisa que pra mim eu tinha medo. uhum. A gente também é humano, a gente também tem essas Sim. coisas. E eu vejo que eu superei, por quê? Porque eu dei a minha cara pra bater. Eu falei, cara, eu vou fazer do meu jeito e é assim que acontece. Uhum. E aí veio isso, né? Eu acredito muito que quando você realmente cura ali uma dor, vem algo pra poder você ver se curou mesmo, sabe? Sim. Aí veio essa Exatamente. pessoa, né, que eu não conheço, realmente é uma pessoa desconhecida pra mim, e ela veio falar pra mim: "Ah, mas não é bem assim, porque se você" era um vídeo que eu ensinava a aumentar os olhos, algo muito Uhum. simples, e Aham, aham. para quem é leigo, nossa, explode a cabeça. Sim. Mas para quem é maquiador, fala: "Ok, né, Sim. é Nada óbvio. de novo. Nossa, nada de novo". Tudo bem, porque meu Sim. público né, naquele perfil não é O para objetivo não maquiadores. é falar que não. Exatamente, é ensinar cliente final. Sim. E aí ela falou isso, eu falei: "Tá, você
por que que você não faz um vídeo, então? Você é maquiadora profissional? Por que que você não faz um vídeo, então, né, falando, né, Falando do seu ponto. né, ensinando? Por que você não compartilha isso com as pessoas? E aí ela comentou lá que, mas é porque, né, eu tô aqui só pra falar, porque você já faz bem, porque ela já naquele momento, ela viu ali que ela tinha mais conhecimento do que eu, né? Uhum. Só nas entrelinhas, só lendo ali o que ela falou, não, porque eu sou maquiadora sim, há 17 anos, não sei o quê. Eu falei, então por que você não compartilha esse conhecimento aí, que é até maior do que o meu? Sim. Mas ela não tem a coragem. É. Tanto que o perfil dela aparecia só um vulto preto, não Sim. aparecia a imagem dela, a Olha foto dela, só. entende? É. Então, ou seja, é muito mais sobre ela, é muito Uhum. mais sobre o medo dela se expor. E aí, se eu colocar alguma coisa errada, porque ela, me corrija se eu estiver errada, ela é aquela pessoa que critica. Ela é aquela Uhum. pessoa que, cara, ela viu que tá errado, ela vai lá apontar. Sim, Então, ela tem sim. medo que existam pessoas iguais a ela e façam o mesmo com ela. Exatamente Não é isso. isso? É bem esse ponto, ou seja, tem pessoas que estão sempre na defensiva, que falam, eu vou lá Isso. criticar, eu vou lá fazer, porque assim, se eu criticar o outro, se eu apontar o dedo pro outro, ninguém vai olhar o meu defeito. Você entendeu? Porque daí, teoricamente, entre aspas, eu me coloco num lugar superior. Entende? Ou seja, pessoas que já, você nem chega para elas já estão justificando, elas já estão falando do outro. Por quê? Porque elas querem tirar o foco delas, porque elas não se sentem capazes. E aí o que acontece? Como que a pessoa que tem menos experiência do que eu fez um negócio melhor do que o meu? Como que a pessoa falou disso? Ela acabou de começar. Ou seja, eu tô aqui com um monte de experiência e como que eu não tive essa ideia? Ou seja, a pessoa ela fica indignada. Por quê? Comparavam ela. E agora ela tá se comparando. Você entendeu? Ou seja, Uhum. existe aquilo, ela fala, que dela provavelmente deve vir a raiva, deve vir um monte de sentimento que eram os significados que ela dava na infância. Ou seja, Sim. nós somos viciados. Aqui é um assunto mais profundo, não vou nem entrar nesse assunto. Acho que você vai Mas ter que voltar num eu tenho que outro voltar num episódio para outro você falar, episódio. entendeu? Mas Eu assim, ó, acho. todos nós seres humanos somos viciados em algum tipo de sentimento. Então é bem, essa parte bem assim pra gente explicar, mas dá pra falar um pouquinho bem de forma rápida assim. Então, por conta das memórias, a gente vai, né? Significado e sentimento. Então, Certo. quanto mais do mesmo sentimento, a gente se vicia naquele sentimento. Então, se na infância eu sempre era rejeitada, sempre era comparada, sempre era abandonada, eu fico viciada em ser rejeitada, abandonada e comparada. Eu me vicio naquilo, é uma droga. Literalmente é uma droga. E isso acontece muito nos relacionamentos de casais, casamento, enfim, a pessoa vive a mesma coisa. Ela separa, ela encontra uma outra pessoa e ela vive do mesmo jeito. Aham, é a mesma dinâmica, né? Isso, a Não mesma muda. dinâmica. Isso serve para casamento, serve para amizade, isso serve para clientes, serve para empresa. A pessoa é tão viciada naquilo, em ser rejeitada, em ser abandonada, em ser criticada, que é como se fosse um imã. Você atrai justamente as pessoas que vão te rejeitar, que vão te criticar, que vão te abandonar. Então, quando a pessoa ela posta um vídeo e as pessoas vão lá e criticam ela, julgam ela, comparam ela, o problema não é que, ai, tá vendo só? Não, é porque você é viciada. E você vai e conecta justamente com as pessoas que vão comparar você, que vão rejeitar você. Aí você vai Uhum. dizer, tá vendo? Eu não sou amada, tá vendo? Eu não sou Você aceita. só reforça aquela ideia. Só reforça a ideia. Falo que é um ciclo vicioso. Então, assim, todo mundo é viciado. Então, assim, eu sou viciada e você é viciada. Digamos que eu sou viciada em ser rejeitada e você é viciada em ser criticada. Um exemplo. Aí a gente se conecta numa amizade. E aí eu vou e você começa a meio que me rejeitar. Tem uma outra amiga. E eu, não é você, sou eu. E eu falo, ela tá me rejeitando, ela tá amando outra pessoa. Aí eu começo a criticar, tipo, você, porque você não tá certa, porque não sei o quê. E você fica chateada. E aí quando você fica chateada, você me rejeita e você vai conversar com a outra. Ou seja, é como se fosse um ciclo. Então, o teu vício, né? Eu sou viciada, você teve um comportamento. Teu comportamento alimenta o meu vício. Certo? Aí, puxa vida, eu me sinto daquele jeito. O sentimento vem. Então, eu me sinto novamente rejeitada. Quando eu me sinto rejeitada, eu tenho uma reação ao teu comportamento. Sim, Entendeu? Ou seja, você teve um comportamento que ativou em mim um gatilho, que a gente fala, de um sentimento, eu vou reagir àquilo como uma sim. defesa. A minha reação é, digamos assim, a droga que alimenta o teu vício. Aí fica, aí é Isso, eterno, é né? eterno. E aí a gente vai naquele ciclo Meu. vicioso, entendeu? Então, se eu não entendo, porque eu preciso identificar, isso é um processo, né? Quando a gente trabalha dentro do coach, nas sessões individuais, a gente tem uma ferramenta, algo específico que eu vou me aprofundar para entender. E aí a gente começa nas conversas, enfim, a pessoa fala: Meu, isso é verdade. É bem assim mesmo que acontece. E aí o que acontece? Quando eu identifico qual é o meu vício, eu vou fazer o quê? Eu vou viver um processo de abstinência. Entende? Então, ou seja, e daí vem mais o desafio, porque não é fácil, né? Aham. Mas para viver isso eu preciso entender. Então eu começo a cortar o vício, porque o que acontece? Quando eu entendo, você tem um comportamento.
E eu entendo, puxa, agora eu tô me sentindo rejeitada. Isso é o meu vício. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer um novo significado para isso, para que eu não me sinta rejeitada, porque aí eu não vou ter o comportamento que eu teria antes. E automaticamente eu não alimento o seu vício. E você vai achar estranho, porque você também é viciada. Aham. Você vai falar, tem alguma coisa errada aqui. Não é tipo, Não era assim, agora tá é. assado, E você né? fica tipo naquela abstinência, tipo, eu quero isso. Aí das duas coisas, ou você vai mudar, porque eu tô mudando, ou você se afasta. Ou seja, a gente vai mudando os ciclos. E na rede social, quando a gente olha na questão de gravação, de se posicionar, de vender, enfim, quando eu entendo que eu sou viciada em ser comparada, porque aí se eu sou comparada, eu sou rejeitada, quando eu entendo isso, o que acontece? Eu me curo, cara, eu sei que talvez eu vou postar e as pessoas vão me comparar, enfim, eu começo a me posicionar e mesmo que venha alguma coisa, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo, e automaticamente eu vou começar. Aquele vídeo vai chegar inconscientemente, parece uma coisa muito louca, mas ele vai começar a chegar para as pessoas que vão gostar daquilo, que não vão talvez me rejeitar, mas que vão estar comigo, porque eu comecei a me curar, entende? Mas se eu não me curo, eu sempre. Você vai postar o melhor vídeo do mundo. Você vai contratar um profissional que vai gravar super bem. Você vai fazer uma fono, que você vai, né, se desenvolver. Enfim, você vai ter as melhores técnicas, mas você não vai ter engajamento, aquilo não vai alcançar, ninguém vai te procurar. Você pode ter os melhores produtos, ter o melhor preço, quase que fazer de graça. As pessoas não vão te querer. Por quê? Porque você tem um sentimento de ser rejeitada. Então E as você pessoas, atrai isso você pra atrai você. as pessoas que vão te rejeitar. Ou seja, nem Que que você louco. entregue, não, mas eu faço de graça. As pessoas não vão querer, porque você já está se rejeitando, entende? Você já Uhum. está achando que elas vão te rejeitar. Então, antes que elas te rejeitem, você se rejeita, entende? Mas quando você entende o teu valor, você sabe quem você é automático. A gente começa a se conectar com as pessoas que sabem o nosso valor. E elas não vão nos comprar porque eu sou a mais barata. Entende? Porque hoje a gente vê muito isso assim, né? Não, eu vou cobrar mais barato porque eu tenho mais gente, porque não sei o quê. Aham, Ou, muitas maquiadoras não é? fazem isso. Aí você Aham. liga pra pessoa e você fala, ah, não, eu vou fazer com a fulana lá, porque a fulana cobra mais barato. Não, então eu baixo o preço. Eu Ou me tenho seja, 3 tipos de ataque cardíaco, eu não faço isso, né? não. Ou seja, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas por que que a pessoa faz? Porque não, ela tá me rejeitando. Deve ser o preço, então não, então eu vou abaixar o preço. Não, eu abaixo, vem pra cá, ou seja, pra eu não ser rejeitada. Porque quando eu sei quem eu sei o meu valor, eu falo, tá bom, amiga, então vai lá fazer com o outro. Essa semana mesmo, recentemente, uma pessoa veio falar comigo justamente sobre isso. Aí eu queria saber o teu preço, porque tem o outro. Eu falei, amiga, não é sobre preço. Você precisa me conhecer, conhecer o meu trabalho. Eu não vou baixar o meu valor para você fechar comigo. Entende? Eu quero que você realmente entenda que eu sou a pessoa certa para você. Não porque você está me contratando, porque eu sou o valor mais barato. O preço, né? Porque valor é diferente de preço, né? Sim. Então eu sou o preço mais barato que cabe no teu bolso. Se você está indo por preço, contrata o outro. Agora, se você está indo por entrega, por experiência, aí você vem comigo. Então, você não está pagando algo, eu vou vender algo para você pelo preço mais barato. Não, eu não fecho clientes assim. Então, eu sei aquilo que eu entrego. Antes não era assim. Tá? Eu já entreguei muito processo de graça, assim, meu Deus, fazia muita coisa de graça. Por quê? Porque eu tinha medo de ser rejeitada, entendeu? Então, ou seja, o seu processo também veio curar você e Total. agora. Olha que Eu legal. precisava me curar. Eu falava, gente, como é que eu não consigo vender? Eu já passei por isso no começo da minha jornada, e muito, e muito. De ter pessoas cobrando um valor X, e eu falava, gente, ninguém nunca vai pagar esse valor pra mim, imagina, meu Deus, E é muito começa em caro. você, né? Aham. Muitas maquiadoras têm isso, e eu confesso que por muito tempo eu também tinha. Não, mas imagina, eu vou cobrar isso. Uhum. Se a fulana. Olha a comparação e a Aham. rejeição, né? A comparação tá grudada com a rejeição Sim. ali, né? Não, Aham. mas eu vou cobrar isso. Imagina, ela vai olhar pra mim e falar: Não, mas você não vale isso, porque eu já não me validava. Olha que Sim, loucura. porque você não se vê valor, né? Você não se Exato. valoriza. Então você fala nunca que as pessoas vão pagar esse valor por mim. Imagina. Mas por que que as pessoas não vão pagar? Então eu comecei num processo justamente assim. Quando eu olho para aquilo que eu faço, para o meu trabalho, para aquilo que eu entrego, eu olho e falo: eu pagaria por isso? Eu pagaria para ser atendida por mim? Eu pagaria porque eu comecei a olhar o resultado dos meus clientes. Eu falo, gente, os meus clientes têm resultado. Olha o resultado que eles têm fazendo um processo comigo. Eu pagaria por isso. Ou seja, eu comecei a me valorizar. Eu sei que eu entrego. Eu não estou entregando qualquer coisa. Né? Eu precisei ouvir deles. "Ah, você cobra muito barato. Meu Deus, você devia cobrar mais por isso." Eu falava, meu Deus, as pessoas estão vendo em mim algo que eu não estou vendo. E eu comecei a entender que eu precisava me curar, entende? Eu precisava realmente entender aquilo. Uhum. Então é muito disso. Você precisa, só que você só vai conseguir isso
se você realmente se entender. Sim. Então, se, Caiu. se eu pudesse dar um conselho para as meninas busque o autoconhecimento. Busque se entender, se conhecer. Entende? Você precisa entender quem é você. Senão, amiga, você pode fazer os melhores cursos, entende? Você não vai vender. Você Vai pode continuar patinando no patinar no mesmo mesmo lugar. ponto. Exatamente. Sim. Nossa. Gente, olha, a gente ficaria aqui mais umas 2 horas, entendeu? Mas a Adri já levantou de novo a placa aqui. 5 Oh, meu minutos, Deus, tava tão vambora! bom. Calma, editora! Olha, você vai ter que voltar Vou aqui. ter que voltar aqui, eu Você vai acho, ter que amiga. voltar aqui, entendeu? Já veja na tua agenda em algum Vamos já momento. pensar aí. Por favor, porque assim, o assunto ele é profundo, porque a gente pensa, só rejeição e comparação. Mas assim, tem muita coisa que a gente Sim, não vê, só a pontinha do é, iceberg, como a Laura falou aqui, gente. exatamente. Então, olha, você vai voltar aqui. Mas antes, né, você já deu aí o seu recado final para poder realmente se conhecer, falar do autoconhecimento, mas se as pessoas quiserem conhecer mais o seu trabalho, Sim. onde que elas te encontram? Fala aí pra gente, por Onde que favor. você me encontra no meu trabalho? Hoje em dia, o meu foco, na verdade, está na rede social. Aham. Tá no Instagram. Então, me segue no Instagram. Facinho de achar meu Instagram. Laura Jubanski. Vai aparecer aí Só tem eu embaixo. lá, linda e maravilhosa lá. Jubanski não é, assim, é um nome difícil de escrever, mas é fácil de achar. Jubanski. Então, Laura Jubanski, lá eu tenho todo o meu conteúdo, lá eu falo do meu trabalho, como você pode estar comigo, junto com você, para te ajudar nessa jornada de desenvolvimento, palestras, treinamentos, enfim. Só me seguir lá nas redes sociais, que lá você vai encontrar tudo sobre mim. Maravilhoso. E, gente, também não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, né? Também coloca lá, @Carla Cris Gomes, o Carla é com C e o Cris é com Y, e @CCarlaGomes com 2 S's no final. E claro, você já se inscreveu no canal? Você já ativou a sua notificação para você receber aí toda semana um novo conteúdo que vai explodir a sua cabeça, como eu tenho certeza que explodiu agora? Depois de você olhar e falar, meu Deus, é isso mesmo que acontece comigo. Pois é. Então você precisa estar aqui com a gente, ativa as notificações, se inscreva no canal, curta o vídeo e se você tiver alguma pergunta ou sugestão, manda aqui nos comentários também. A gente quer ouvir você e a gente fará o possível, eu farei o possível para responder sim todas as perguntas e o que eu não souber, com certeza eu passo para a Isso Laura para aí, ela me ajudar com isso aí, com tá ok? certeza. E ó, lembra também de seguir o quê? A Florescer Curitiba, onde estamos gravando esse Uau, episódio maravilhoso, né? Tá aqui, ó, Flor e Ser Curitiba. Também você consegue aqui se desenvolver com outras ferramentas, uma ferramenta complementa a outra. A Laura tem aqui um conhecimento que complementa o conhecimento da Florescer. Então, gente, aqui realmente, ó, é network e conexão para poder desenvolver o teu negócio. Então, siga também a Florescer Curitiba nas redes sociais. E hoje finalizamos mais um episódio maravilhoso aqui do Café com Beleza Cast. Mais uma vez, muito eu que obrigada agradeço, por você estar prazer. aqui. Vai ter que voltar, Pode deixar que eu vai ter que volto. voltar, porque Amo falar assim, sobre isso, nossa, aqui horas. a gente falaria por 3 horas seguidas, Top, mas calma, você vai voltar num outro tá bom. episódio, com certeza. E finalizamos hoje mais um episódio do Café com Beleza Cast. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo episódio. Um beijo e até lá!